Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Me chamo Bárbara. Eu tô começando agora esse canal porque desde 2023 o Senhor tem me despertado a compartilhar a palavra dele através das experiências que ele me dá, como mãe, como filha, como esposa. E desde então eu venho meio que tentando entrar nesse meio, mas eu não tenho muita afinidade com a câmera, eu não tenho muita habilidade, então eu acabei me esquivando, eu acabei pensando, será que é coisa da minha cabeça? Talvez você já se passou por isso, você recebe algum direcionamento de Deus, mas fica em dúvida se realmente é aquilo, justamente porque você não tem as qualidades necessárias para realizar aquilo que o Senhor está pedindo. Então, isso tem acontecido comigo. Então, desde 2023, eu venho tentando entender, venho tentando procurar colocar em prática, mas sempre que a gente recebe uma palavra de Deus, muitas vezes o inimigo ele se levanta porque ele não quer que você realize aquilo que o Senhor está falando para você. Algumas pessoas têm habilidade, vêm por YouTube, né? Vem aqui pro YouTube por várias razões, para ficar conhecida, para ser youtuber, para ganhar dinheiro, para, enfim, inúmeras coisas. E isso jamais passou pela minha cabeça ter um canal, justamente por conta dessas questões. Eu mal gosto de ficar tirando foto, mal gosto de ficar fazendo vídeos, então eu não tenho essa habilidade, mas o Senhor confiou a mim essa tarefa de compartilhar aquilo que Ele fala comigo, aquele que Ele vem me ensinando através dos anos, através das experiências e através dos processos, que é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Abrace o processo e confie nele, que o Senhor Deus ele tem tudo no controle, ele tem tudo a que a gente não entende, a gente fica todo atrapalhado, o que está acontecendo, o que está acontecendo, mas Deus sabe de todas as coisas. Então é sobre isso que eu queria falar hoje. Então eu vou compartilhar aqui, eu costumo fazer anotações. Então eu sempre anoto aqui no meu caderninho o que Deus está falando. Então eu pego, escrevo o que Deus está falando e vou anotando, e vou anotando. Então, desde então, eu tô sentindo de compartilhar, porque se serviu para mim, pode ser que sirva para você, tá? Então hoje é sobre os processos que Deus coloca na nossa vida, que vai nos levar até o propósito que ele tem para nós. E isso é bem difícil, e isso eu falo por experiência, porque é o que eu estou vivendo. Estou vivendo isso e muitas vezes é difícil de suportar. Então, não sei se você já reparou, toda vez que Deus ele dá uma revelação, ele traz um chamado para alguém, você vê nos tempos bíblicos, essa pessoa vai passar por muitas e muitas e muitas fases difíceis e complicadas até chegar no na promessa de Deus, no propósito que ele tem para aquela pessoa. Vamos falar do exemplo de José. José, né, lá em Gênesis 37 está falando sobre José, né? Já fala um pouquinho antes e tal. Ele teve sonhos, ele teve direcionamento de Deus do que ele iria fazer no futuro. Então, aconteceram um monte de coisas até ele cumprir a promessa que era salvar o povo, a família dele, né? Ajudar aquela terra que iria passar por fome. Então, imagina, ele teve um sonho, Deus deu a revelação para ele, que ele iria ser governador e iria ser a resposta para aquele tempo de fome que ia ter. Então, ele teve o sonho, ele contou para os irmãos, e aí ele teve aquela confusão toda na família, até o próprio pai, o Jacó, ficou com raiva dele, os irmãos ficaram com raiva dele, porque o sonho era claro, né, que eles iriam se curvar diante de José. Então, depois ele foi vendido como escravo, e lá no Egito, Deus foi trabalhando, e nisso tudo levou cerca de 17 anos. Imagine, olha o processo dele, levou cerca de 17 anos, tá? Então a gente às vezes fica murmurando, eu falo por mim mesma, porque é isso que o Senhor tem falado comigo, é isso que o Senhor tem trabalhado na minha vida. Então a gente costuma murmurar, a gente costuma reclamar, porque a gente quer que passe logo, como se fosse aquele filme do clique. Não sei se vocês já assistiram. Ele tem um controle e ele passa, ele vai pra frente logo para passar aquele tempo lá, ele já vai pulando as etapas da vida, porque ele não quer passar por aquele processo, ele não quer passar por aquilo, então ele já vai passando, próximo, próximo, próximo. E nisso ele não curte o hoje, o agora, porque ele só tá querendo que chegue logo aquilo que ele espera. Então esse filme sempre falou muito comigo e eu me vejo muito, muito nisso, de querer ir logo passar as etapas, porque assim como eu, você também tem promessas de Deus. Só que todo aquele que tem a promessa, como eu já falei, ele vai passar pelos processos. E é sobre isso que a gente está falando aqui. Então José passou por todo esse processo durante 17 anos, aproximadamente, como escravo.
rejeitado pelos irmãos, passando todo aquele perrengue até chegar ao propósito que Deus tinha para ele. E isso, vários personagens bíblicos. Aliás, se você for estudar a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, todos os personagens que tinham propósito e um chamado de Deus, eles passaram por processos dolorosos e difíceis. E por que seria diferente com a gente, certo? Então, eu fiz algumas anotações aqui, que a gente deve apreciar a jornada. O que é apreciar a jornada? É como se fosse que a gente está viajando. A gente vai pra praia, num lugar, um resort, não importa. E a gente tá na estrada, se for de ônibus ou avião, não importa. E tem um destino já próprio, fixo, um foco. E apreciar a jornada é você não ficar só pensando lá naquele lugar, mas curtir todo o trajeto, apreciar a vista, apreciar tudo que aparece na frente. Eu amo pegar a estrada. Eu não dirijo ainda, meu marido que dirige, mas eu amo pegar a estrada. Então a gente vai para um termas, vai para uma praia. Eu amo apreciar a paisagem, isso quando eu não durmo, obviamente, porque às vezes eu entro no carro e já durmo. Então eu amo apreciar a paisagem, às vezes as montanhas, os animaizinhos que às vezes estão pastando em alguma propriedade, enfim. Então eu amo isso, apreciar a jornada. Mas quando chega na minha vida para abraçar os processos e aceitar, ó, eu não estou onde eu gostaria, mas eu estou caminhando, porque o inimigo ele vem, ele vai jogar setas, ele vai jogar, você não tá avançando, você não tá conseguindo, você não sai do lugar, nada dá certo para você. Então aí esse é o papel dele. E qual que é o nosso papel? Confiar em Deus, que ele tem o controle de tudo. Então se ele chamou, ele é fiel para cumprir. Tá lá em Filipenses 1:7. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir. Então, essa é o versículo que tem me acompanhado nesse processo, né, de espera. Então, a gente recebe uma promessa, um chamado, vai ter que saber que vai ter dificuldades, vai ter os perrengues, né, pelo caminho. E o que são esses perrengues, essas dificuldades? Eles são o upgrade que vai nos amola, que vai nos saltar para aquilo que Deus tem. Se não tiver esses processos durante o trajeto, a gente não vai ser forjado. É como o ouro. O ouro, ele tem na sua essência muitas impurezas. Então o ferreiro vai lá, derrete, e aí passa por todo aquele processo, e aí tira as impurezas, aí depois derrete de novo, e aí depois bate para forjar ele. Aí quando ele tá maciço, quando ele tá lisinho, bonito, brilhoso, aí ele é útil. Então os processos servem para nos aperfeiçoar. Uma uva, ela tem o mesmo valor que um vinho? Não, não tem. E a mesma coisa, a uva e o vinho é a mesma coisa, só que em processos diferentes. A uva em si, ela é barata. A uva em si é barata comparada ao vinho. Então, mostra que o processo que ela passou fez com que ela ficasse, quando ela virou vinho, mais valiosa. A uva é assim, o ouro é assim, a azeitona é assim. A azeitona, comparada com o azeite, é muito mais inferior. Então, vamos comparar como se fosse a gente a azeitoninha ali também, ou as uvas. E esse processo de esmagamento que tanto as uvas quanto as azeitonas têm, de prensa, que vai fazer com que elas fiquem melhor e mais valiosa, é o que Deus faz com a gente. E dói, porque prensa dói, esmagamento dói, tudo isso é ruim. Então, no processo, tem inimigos, tem dificuldades, tem doenças, tem dores. Imagine, Jó, ele fala no final, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de andar. Ou seja, mas ele passou por toda aquela dor. Quem conhece, acho que a maioria conhece a história de Jó. Ele passou por todo aquele processo de dor, de perda, e uma situação, acho que eu não consigo nem imaginar, acho que a gente nem suportaria, para falar a verdade, vamos ser sinceros, né, conforme relata a Bíblia. E ele passou por tudo aquilo para que ele fosse aperfeiçoado. Então, aquele esmagamento, aquela dor foi necessária para que ele fosse aperfeiçoado por Deus, né? E o conhecesse. Então, essa é a forma que Deus trabalha. Então, se você está passando por algum processo, por alguma dificuldade, não pense que é o inimigo, porque às vezes a gente fala, é coisa do diabo, porque muitas pessoas sempre acham que tá ruim, é o diabo, tá bom, é Deus. Não é assim. Às vezes Deus permite coisa ruim sim, e não é o diabo. Às vezes é o Senhor, ou às vezes é consequência mesmo de nossos atos, nossos pecados e ações, mas às vezes, o próprio Deus forjando você. Por quê? O que ele nos quer? Qual que é a intenção? Qual que é a intenção de todo o processo? É nos tornar mais parecidos e semelhantes a Cristo. Essa é a finalidade dos processos, né? Nos moldar, nos curar. Então, como eu dei o exemplo do ouro,
aquelas impurezas que são tiradas no momento que ele está derretendo, que ele está passando por aquela temperatura altíssima, aquela pressão altíssima, as impurezas que são tiradas é o que vai fazer dele ser mais valioso e melhor. É o que Deus faz com a gente. Ele permite as prensas, ele permite as dores e as dificuldades para tirar de nós as impurezas. Então, assim, eu falo por mim. Às vezes eu me vejo brava, em crise. Por quê? Eu oro querendo ser melhor em tal área. Eu sou uma pessoa impaciente, eu tenho dificuldade com a impaciência. Então eu oro constantemente a Deus, Senhor, me livra da impaciência, me livra, me ajuda, Senhor, me cura, me transforma. E eu oro há anos, tanto que eu tenho esse caderninho aqui, ó. Eu leio sempre o que Deus está falando, eu anoto. E aí às vezes eu fico folheando, né, o que o Senhor falou anos atrás. E às vezes eu me vejo patinando na mesma situação, sem conseguir mudar, sem conseguir avançar. E eu falo, Senhor, eu não consigo por mim mesma. Eu decidi permanecer no Senhor, assim como João 15 fala, permaneça em mim e eu permanecerei em vocês. E nós somos as videiras e Deus nos chama para permanecer, para ficar grudado nele. E eu falei, eu tô grudada assim, mas eu não estou conseguindo, eu não estou conseguindo mudar, não estou conseguindo transformar, porque eu não tenho essa capacidade. E lá mesmo fala, sem mim nada podeis fazer. E é isso. E é isso, eu falei, Senhor, eu não posso. E aí, hoje, o Senhor vem trabalhando na minha vida, o Senhor vem entendendo, vem me mostrando, eu venho entendendo aos poucos que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir, e é isso que ele vai fazer. Eu não estou onde eu estava, mas eu tenho que agradecer que, mesmo em passos lentos, eu já saí de lá. Então, às vezes, as mudanças, elas são tão pequenininhas, tão pequenas, que a gente nem percebe, a gente ignora, ou às vezes fala, não tá mudando nada, mas às vezes está. A raiz, a árvore, quando ela é plantada, ela é uma sementinha bem pequenininha, e aí ela vai enfiando no solo, ela vai descendo. Quanto mais profunda for essas raízes, mais forte será a árvore. Então, esses processos que Deus permite na nossa vida também é como se fosse essa raiz. Na superfície, não parece nada. Na superfície, não parece que não está acontecendo nada, que é como eu muitas vezes me sinto. Mas, com Deus está vendo, está crescendo, está formando as bases, está formando o fundamento. E as raízes, essas raízes, que elas precisam estar em Cristo. Então, é essas raízes, quanto mais profunda, mais forte e resistente essa árvore vai ser. Uma das árvores mais resistentes é o carvalho. O carvalho, ele resiste a ventos, a tempestade, é uma das árvores mais resistentes. Por quê? Ela consegue penetrar mais fundo no solo o máximo possível. Então, eu sempre falo, Senhor, me capacite a ser como um carvalho, por causa dessa capacidade que essa árvore tem. Então, é isso. Às vezes eu não consigo ver. Às vezes as pessoas que estão ao nosso lado, elas não conseguem ver. Mas está acontecendo lá embaixo, no solo, lá no invisível, onde só Deus vê. E aí, quando os primeiros brotinhos dessa árvore começam a surgir, as pessoas começam já a observar, e essa árvore vai crescendo, e aí ela começa a dar flores, dar frutos, e assim ela começa a servir. Então, eu entendi nesses tempos que é isso que o Senhor tem feito comigo. Fundamentar as minhas bases nele, para que a minha raiz esteja nele, para que no tempo certo, porque tudo isso tem um tempo. Para cada um tem um tempo do processo. Para um é 40 anos, outro é 17, um é 2 meses, não importa. Deus tem um tempo de processo para cada um. Mas acredite no processo. Confie, porque quem suporta o processo alcança a promessa. Então, esse tempo de processo, esse tempo que a gente tá como o povo do Egito, né, o povo que saiu do Egito, ficou lá no deserto. O tempo nós que determinamos. Essa é a verdade, né? Deus tem um tempo para cada um? Sim, ele tem um tempo certo. Mas nós também podemos influenciar nesse tempo, como o exemplo do próprio povo do Egito. Eles eram para ficar apenas 40 dias no deserto. Desses 40 dias viraram 40 anos. Por quê? Eles não confiaram em Deus, eles se voltaram contra o Senhor em idolatria, e a principal coisa que atrasou eles, a murmuração e a reclamação, que é algo que eu tenho que lutar. Então, outra coisa que eu tenho aprendido nesse tempo, que é, quanto mais a gente murmurar, mais a gente ficar reclamando, mais a gente vai influenciando naquele processo que o Senhor tem para nós, como o exemplo do povo no Egito, né? Então, é isso que o Senhor tem falado comigo, porque eu tenho sonhos, eu não tenho revelações de sonhos, mas o Senhor fala muito comigo em sonhos. E muito desses sonhos, o Senhor, eu sempre me vejo correndo, como se fosse correndo atrás de alguma coisa, como se fosse que eu tô atrasada. Não sei se vocês já tiveram algum sonho assim. E no sonho eu sempre tô atrasada. No trabalho, alguma coisa assim, e é como se fosse que alguma coisa boa vai acontecer, mas eu tô correndo. E eles são repetitivos já de anos. Então, o que eu entendo?
que, inclusive uma irmã já revelou isso pra mim, que Deus, às vezes, ele já revelou, já tem as bênçãos, já tem ali, só que a gente influencia também no, no, no como, tanto de tempo que a gente vai ficar nesse deserto. O que o Senhor prometeu, ele vai cumprir. Ele vai fazer na minha e na sua vida. Mas nós precisamos ter esse entendimento que nós influenciamos também no que ele está para fazer. Então, uma das coisas que eu queria compartilhar aqui. Então, ele dá a visão, né? Ele dá a visão para você do que ele vai fazer. Aí depois começam esses processos, né? Então, tem todas essas etapas. Começam os processos de perdas, dificuldades, circunstâncias difíceis, crise, e aí ele vai nos aperfeiçoando. Por quê? Muitas vezes a gente vive um eu falso. O que é um eu falso? É a gente não tá vivendo aquilo que Deus nos chamou para viver, que é o que realmente acontece durante esses processos. A gente tá no nosso eu falso. E Deus nos quer nos levar para o nosso eu verdadeiro, para quem nós realmente fomos chamados para ser semelhantes a Ele, com o caráter dele, né? E assim, aos poucos, ele vai colocando nesse processo, vai colocando as suas digitais em nós. E aí a gente vai ficando cada vez mais parecido com ele, como um olheiro molda o barro. Ele vai moldando a sua maneira e as digitais de Deus vai ficando em nós, cada dia mais. Então, aos poucos vai quebrando o nosso ego, o nosso orgulho, a nossa impaciência, como foi que eu compartilhei, e aos poucos vão cair nessas impurezas nas nossas vidas, e não importa o tempo que leve. O Senhor, ele não tem pressa, né? A gente que tem. Eu queria que, com o controle do clique, passasse logo esse tempo aí de processo. A gente quer pular as etapas para já chegar lá consegui. Mas e aí, se fosse possível? Será que a gente teria esse caráter? Teríamos sido forjado? Provavelmente não. Então, aos poucos, a nossa natureza vai, conforme a gente busca, conforme a gente não desiste, conforme a gente avança, permanecendo nele, a nossa natureza, a nossa mente carnal, ela vai dissipando. A gente começa a viver mais com a mentalidade do Espírito e menos com a mentalidade da carne, né? Assim como está lá na palavra de Deus. Então, se essa palavra fez sentido para você, escreve aqui nos comentários e até mais um próximo vídeo. Espero que Deus tenha falado com você grandemente como ele tem falado comigo, tá? Até mais. Tchau, tchau.